Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, Vincent Keimer, o prodígio de 17 anos, e Levon Aronian, o leão armênio que joga pelos Estados Unidos, protagonizaram um espetáculo hoje aqui na quinta rodada do Grand Prix 2022, valendo 2 vagas para o torneio de candidatos. Vamos dar uma olhada na partida, que ela é simplesmente espetacular. Vincent Keimer, o garotinho alemão, abre a partida aqui com o peão dama D4 e o leão armênio responde com cavalo em F6, C4 aqui E6, cavalo F3, a anti-Ninzo-Índia, né? Quando joga aqui com cavalo C3, tem a possibilidade de bispo B4, a Ninzo-Índia, não tem nada de errado. É possível jogar dessa forma, mas também existe a anti-Ninzo-Índia. Aqui D5, indo transpondo aí para um gambito da dama recusado. Aqui cavalo C3, bispo B4, cravando aí o cavalo. E a dama em A4 aqui dando cheque, ganhou peça. Não ganhou nada não, porque cavalo C6 interpõe aqui o cheque e protege aqui também o bispo. E a partida seguiu com E3 aqui pelo Vincent Keimer, possibilitando o desenvolvimento do bispo e protegendo também em C4. Roque pelo Aronian, dama C2 foi jogado pelo Keimer, dama em E7 e aqui bispo D2 saindo aí, tirando o cavalo da cravada. D por C4, bispo por C4, E5 aqui pelo Aronian, D5 agora aqui pelo Vincent Keimer atacando o cavalo e a confusão começa agora, porque o Aronian tá com o cavalo atacado e ele vai para o melhor lance da posição, dama C5, colocando pimenta aqui no tabuleiro de fato, colocando bastante dificuldade tática, atacando agora o bispo. O Vincent Keimer não foge à luta agora e segue com cavalo E4, atacando a dama, protegendo o bispo e mantendo o ataque para cima do cavalo do Aronian. A partida seguiu aqui com cavalo por E4, né, praticamente forçado. Também é possível trocar aqui em D2, mas cavalo por E4 foi jogado. Dama por E4 e agora o Aronian vai para essa provocação. Ele tem uma possibilidade aqui de jogar cavalo D4, que é um lance um pouco estranho, né, colocando o cavalo aqui na frente do peão, mas com a ideia de cortar aqui a conexão da dama com o bispo. E depois de um lance como cavalo por E5, por exemplo, poderia seguir com bispo por D2, uma loucura, né? Uma confusão danada, dama B4 e tudo mais. Não foi assim que seguiu na partida, mas também seguiu confuso, porque depois de cavalo E7, o Aronian oferece aqui o peão de E5, né? Claro, a dama não pode capturar, afinal de contas, tá caindo aqui o bispo em C4 e o bispo tá protegendo o cavalo lá em E7, seria uma posição vencedora aqui para o Aronian. Mas o Keimer captura aqui de cavalo. Cavalo por E5, não foge à luta. Aqui o menino Vincent Keimer. O Aronian segue agora com bispo F5 atacando a dama. Também seria possível capturar aqui em D2 direto, mas aqui preferiu jogar com bispo F5. Dama em F4, mantendo aqui o ataque no bispo, a defesa no cavalo e no bispo. E aqui o Aronian segue com bispo por D2 cheque. Rei por D2, dama B4 cheque, também atacando aqui o peão de B2, mantendo colado aqui para cima do bispo. A partida seguiu agora com rei C1 única, galera. Aqui se jogar rei D1 a posição desmorona depois de dama por B2, tá atacando a torre. Se a dama vier proteger, cai lá em F2, né? Então uma loucura. Então aqui rei C1, único lance do Vincent Keimer. E aqui dama C5. A partida tá pegando fogo. O Vincent Keimer não fugiu à luta. Existe ameaça de B5 agora. O bispo tá cravado. E aqui o Vincent Keimer me faz um lance espetacular aqui na posição, que é o lance G4, galera. Vincent Keimer não se intimida contra o leão armênio e joga bonito, joga firme, mandou o grobiano aí pra cima do bispo. E aqui uma ideia fantástica, né? Atacando aqui o bispo, tentando ganhar, perdão, a casa de D3 aqui pro cavalo, né? Ou mesmo ameaçando se o bispo sair para G6 tem cavalo D7, dando duplo e tudo mais. Uma posição difícil aqui pro Aronian. E o Aronian faz um lance brilhante aqui na posição, galera. Um lance muito difícil de encontrar, que é o lance G5. Que é isso? O Aronian entrega um peão com um cheque. Qual que é a ideia do Aronian? Que partida maluca é essa, né? Aqui a ideia é a seguinte: se o Vincent Keimer capturar em G5, não foi o lance jogado, o Aronian se retira aqui com o bispo, salva o bispo e fica ameaçando um garfo aqui na posição. Fica ameaçando o B5 também para ganhar o bispo. O bispo tá cravado aqui na posição e é muito difícil de jogar. Por exemplo, dama F4 seria o único lance e depois de B5 a posição ficaria muito complexa. Depois de cavalo D7, por exemplo, dama toma, né? E as pretas teriam 2 peças pela torre.
provavelmente ligeiramente melhor aqui para as negras, né? Então realmente espetacular aqui esse lance G5 do Aronian, um lance de gênio, oferecendo um peão com cheque. Não é todo dia que a gente vê uma genialidade como essa. A partida seguiu com uma contra-genialidade do Vincent Keimer. Porque você fala o seguinte, como é que eu vou resolver esse problema agora, né? Se eu capturar, eu já vi que não dá boa. Se eu jogar a dama aqui, não sei, o Aronian vai dobrar meus peões aqui. E não sei, talvez fique melhor aqui, ele tira o bispo, né? Atacando aqui a torre, e depois está caindo aqui o peão de D5. E o Aronian teria uma ótima posição. Então, o que jogar aqui para não deixar o Aronian ficar melhor? E o Vincent Keimer combate G5 com o genial B4, galera. Olha que partida espetacular a gente tem. Lances extremamente precisos. São os melhores lances segundo o Stockfish. Os caras realmente estão jogando um xadrez de outro mundo aqui nessa partida. E agora o Aronian tem a dama atacada, ele captura aqui em B4. E o lance todo é que agora o bispo não está mais cravado, né? Espetacular, não tem mais a pressão em D5, nada disso. E, além de tudo, o Vincent Keimer ganhou a casa de D4 para a dama. Lance fundamental do Vincent Keimer, agora jogado dama D4, evitando ataques aqui com dama C3 e tudo mais, né? Então aqui, maravilhoso. Dama por G5, por exemplo, perderia. Dama por G5, bispo G6, existe ameaça de garfo, existe ameaça de dama C3, e as pretas estão entrando na posição e não tem muito o que fazer, né? Então espetacular aqui, na hora certa o Vincent Keimer vem com dama D4, e aqui agora o Aronian segue com cavalo G6, olha que bonito, né? Deixando o bispo, afinal de contas ele quer capturar o cavalo aqui de E5, que é o defensor do bispo aqui de C4, né? Então aqui, muito legal o lance cavalo G6 do Aronian, jogando fino. E o Vincent Keimer, preciso também, coloca o bispo em segurança aqui com o bispo B3. Propõe a troca de damas. Aqui o Aronian segue com dama A3, cheque evitando a troca das damas. E depois de rei D2, C5, mais um lance espetacular aqui. O Aronian prepara uma tempestade aqui de peões na ala da dama, né? E tá tentando abrir linhas aqui, não dá pro peão capturar en passant, porque senão vai abrir bastante aqui o rei. Então a partida seguiu com dama C3, colocando a dama em segurança, cavalo por E5, G por F5, um lance necessário aqui, dama por E5, bispo G6, esse bispo fica perigoso demais aqui na posição, então G por F5, e aqui torre de F em 8, o Aronian protege o seu cavalo. A partida segue com um lance espetacular aqui de outro mundo do Vincent Keimer, as genialidades ainda não acabaram. O Vincent Keimer vai para o melhor lance da posição, torre de H em G1, permitindo o duplo de cavalo, galera. Essa partida é realmente surreal. E o Aronian responde a esse lance com um outro lance brilhante, B5. Uma partida de gênios. O que está acontecendo? O Aronian permitiu torre por G5 cheque. É surreal essa partida. O que está rolando, né? Aqui se o Aronian poderia dar um duplo, não tem nada de errado assim, mas ele ia passar por dificuldades. Por exemplo, depois de cavalo toma, né? Aqui dá para defender, mas as brancas têm muito ataque com H4, né? Então essa seria a história toda e as pretas teriam que achar muito recurso aqui para se defender desse ataque aqui que vale pelo preço de sacrificar uma troca, né? Um cavalo aí pela torre, né? O bispo pela torre. Então espetacular aqui esse lance aqui do menino Vincent Keimer e a resposta do Aronian mais genial ainda, combatendo genialidade com genialidade, o lance B5, não dando o duplo de cavalo e oferecendo o peão G5 com cheque. E aqui o Vincent Keimer não se aguenta. Torre por G5 cheque, rei H8 e aqui qual que é o problema, né? Sobrou uma posição difícil aqui pro Vincent Keimer, né? Porque existe agora a ameaça do duplo e ao mesmo tempo existe aqui a ameaça da tempestade aqui dos peões com forte ataque, né? Então aqui o Vincent Keimer já começa a ficar com o tempo restrito, né? Já começa a ficar difícil de achar aqui os lances. Uma possibilidade seria jogar com a torre de A em G1, sacrificando a troca mesmo, continuando com os ataques, aproveitando que o cavalo tá cravado e tudo mais, né? Mas aqui bispo D1 foi jogado pelo Vincent Keimer. E o Aronian segue com dama em A6. Para evitar aqui a troca das damas, né? A partida seguiu com bispo E2, agora cravando aqui o peão, evitando o avanço. Torre de A em D8, pressão total aqui no centro. Vincent Keimer protege e faz o lance E4. Lances impecáveis dos dois lados. O Aronian me faz aqui o lance dama em A4 e aqui o Vincent Keimer começa a ficar mal no tempo. É difícil de achar um lance agora. O Vincent Keimer com apuro ignora o ataque aqui em E4 e vai para uma ideia bem interessante, que é o lance torre H5, ele vai para um recurso desesperado na posição
com o tempo caindo, né? Aqui o computador fala que daria para continuar jogando um lance como F3, que é um lance bastante razoável, mas as pretas vão atacar demais depois de um lance como F3, acho que por isso não quis jogar esse lance o Vincent Keimer. Até torre por D5 pode ser jogado numa posição como essa, seguido de dama F4, com forte ataque aqui para as negras. Dá para as brancas se segurarem segundo os computadores, mas de fato é muito difícil jogar isso daqui de brancas. E um outro lance possível de ser jogado seria rei E3 para proteger aqui o peão e pensar em conseguir jogar um F4 no futuro e tudo mais, mas te digo, que ser humano jogaria o lance rei E3 com o tempo caindo e tudo mais, né? Muito difícil. Então aqui o Vincent Keimer faz o lance torre H5 com uma ideia muito perigosa. O Aronian segue com dama por E4, tá caindo o peão central, tá desmoronando a posição. O Vincent Keimer tenta o último golpe aqui com torre G1, torre por D5 cheque, rei C1 e você fala, pronto, caiu o bispo, né? Cuidado, o Vincent Keimer plantou uma bela de uma armadilha aqui, só que o Aronian não cai na armadilha e segue com o lance mais preciso, dama F4 cheque. Por quê? Dama por E2 está errado, horas, né? Aqui está ameaçando tudo e mais um pouco. Sim, está errado, as brancas têm mate em 3. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 3 aqui do Vincent Keimer, vale a pena. Não foi assim que seguiu na partida, né? Mas o Vincent Keimer teria, espero que você tenha encontrado, torre por H7, dama em H3 e depois da volta da dama, dama por H5 checkmate, né? Então o Vincent Keimer tá na luta, ele ainda tem seus perigos, mas aqui o Aronian ainda tem bastante tempo no relógio e ele não cai em nenhuma armadilha, segue com dama F4 cheque e agora sim traz a torre aqui para D4, criando um bloqueio na diagonal de casas escuras. Não tem mais checkmate, porque torre H7 agora pode ser combatido com dama H6, né? Por isso que a dama estava lá em F4. E aqui protege do checkmate, as pretas estão ganhas. Então aqui ainda seguiu com bispo por B5, o Vincent Keimer com pouco tempo no relógio. Lance 33, o tempo caindo. Tem que chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora. Não tá dando aqui pro Keimer. Torre B4, cheque, segunda partida, rei A1. E aqui torre por B5, simplesmente ganhando uma peça, né? Como a gente viu, não existe ideia de mate. A partida ainda seguiu com torre E1. Mas depois de F6, simplesmente aqui pelo Aronian, o Vincent Keimer abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. De fato, o Aronian foi mais preciso. Tem uma peça a mais. Tem um ataque para cima do rei exposto, né? E realmente aqui a gente brincou que ele crucificou aqui o Vincent Keimer, né? Além de tudo, terminou aqui com uma cruz aqui essa partida, né? Uma belíssima vitória aqui do Aronian, né? Realmente, depois desse F6, não tem mais avanço do peão, porque as brancas ainda têm alguma esperança, né? Com o cavalo cravado, ou jogar um F6 aqui e abrir um ataque descoberto, ou qualquer coisa do tipo. Mas depois de F6 aqui, o Aronian enterrou todas as esperanças do Vincent Keimer, que já estava com o tempo caindo, né? E aí o Aronian conseguiu essa vitória de outro planeta. Que partida foi essa, né? E a gente tem a precisão aqui dos jogadores, vamos puxar aqui a precisão dos jogadores. Foi mais preciso o Aronian, né? 93,4% de precisão, 85,6% para o Vincent Keimer, mas de fato o escorregão do Vincent Keimer foi ali quando o tempo estava caindo, né? Ele não jogou aquele rei E3, que era difícil de achar, jogou torre H5 e aí não deu mais, né? Beleza, galera, é isso. E lembrando, pessoal, hoje é o último dia aí para você se inscrever para o curso. Amanhã, na verdade, é o último dia, né? Amanhã começa o curso aí de London Moderna com o grande mestre André Diamante. Se você tem interesse, mais detalhes aqui na descrição do vídeo tá o link, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez no tabuleiro